Olá, esta é a aula 18 do curso de Física Geral 3. Tá? Vamos ver aqui sobre geradores e motores e sobre indutância também, tá? Nesta aula. Então, no final da última aula nós vimos um exemplo que era este aqui e tinha uma barra aqui em vermelha que era puxada para a direita por uma certa força. E aqui tem um conjunto que formava um circuito. Esse circuito todo está na presença de um campo magnético entrando na página. E em função disso, nós empregamos a lei de Faraday aqui, porque como a barra aqui está se movendo para a direita, o fluxo através dessa parte aqui está variando e nós empregamos a lei de Faraday e fizemos algumas considerações sobre isso. Então, é bom ter em mente esse exercício porque eu vou usar uma configuração aqui parecida para falar aqui sobre a ideia de um motor de indução. Então, nós podemos usar a ideia do último exemplo para fazer um motor de indução. Para isso, devemos fazer passar uma corrente pelo circuito usando uma força eletromotriz ε0. Eu estou guardando aqui a letra ε para a força eletromotriz induzida pela lei de Faraday. Tá? E também é importante não confundir esse ε0 aqui com a constante, com a permeabilidade, a permissividade elétrica do vácuo. Tá? É simplesmente a força eletromotriz que nós vamos ter no circuito. É uma força eletromotriz fixa. Devido a esta corrente, existirá uma força magnética na barra, tá? Que pode ser usada para mover algo. Tá? Então, nós vamos ter aqui um circuito parecido com esse. Vai ter aqui uma fonte de força eletromotriz, em função disso vai passar uma corrente por esse circuito, vai ter o movimento das cargas aqui na barra. Como as cargas estão na presença de um campo magnético, vai surgir uma força magnética sobre essas cargas que vai empurrar essa barra aqui para um dos lados. No entanto, ainda existirá uma fonte de força eletromotriz devido à variação do fluxo magnético causado pelo movimento da barra. Tá? E essa força eletromotriz ela precisa ser levada em conta no circuito. Então, quando a gente escrever as leis de Kirchhoff para o circuito, a gente precisa levar em conta a fonte de força eletromotriz causada pela lei de Faraday também. Bom, a situação agora é a seguinte. Aqui nós temos os trilhos, tá? A barra vermelha, parecida com o de antes. E aqui, para ficar mais claro, eu representei a resistência do circuito. Tá aqui entre esse trecho. Aqui é um fio, tá? Tem um resistor. E aqui tem uma fonte de força eletromotriz ε0. Eu esqueci aqui de desenhar a fonte. O símbolo aqui ficou meio riscado, ficou esse risquinho ali. Mas tem uma fonte de força eletromotriz aqui. Uma resistência aqui, um resistor aqui. Tá? E essa parte aqui então constitui um circuito e essa barra aqui ela pode se mover para a direita ou para a esquerda. Bom, como existe essa fonte de força eletromotriz, vai passar uma corrente no circuito. Tá? Inicialmente a barra aqui ela está em repouso. Tá? A barra aqui está parada e não tem nenhuma força agora puxando essa barra aqui para a direita como tinha no caso anterior. Então, pensem que inicialmente, então aqui o circuito está desligado e a barra aqui ela está parada. Quando a gente liga o circuito, vai começar a passar uma corrente nesse sentido aqui, tá? Devido a essa fonte de força eletromotriz aqui. Com a passagem da corrente aqui nessa parte,
e como nós temos um campo magnético aqui entrando na página ao longo de todo o circuito aqui, vai surgir uma força magnética nessa barra. Essa força magnética, ela vai estar no sentido contrário da força que nós calculamos no exemplo da última aula, porque a corrente aqui ela está fluindo para o outro lado. Tá? Então eu vou ter uma força F' aqui, tá? E a expressão vai ser a mesma da última aula, tá? Porque se vocês observarem, não vai ter diferença nenhuma no cálculo. Então vai ser F' é a corrente vezes o campo magnético vezes o H, que é essa altura aqui, na direção I, que é aqui para a direita. Só que quanto vale essa corrente? Tá? Nós sabemos aqui que como essa barra aqui ela pode se mover, vai variar o fluxo magnético através da espira, porque a área da espira aqui está mudando. Tá? E com isso então vai surgir uma força eletromotriz devido à lei de Faraday, e isso precisa ser incluído então na lei de Kirchhoff. Então precisamos escrever as leis de Kirchhoff para esse circuito aqui. E será que essa fonte de força eletromotriz ela tem o mesmo valor, tem a mesma expressão do exercício anterior? Bom, nós temos que tomar um cuidado aqui, porque como a corrente está indo no sentido contrário, agora, o vetor normal da área aqui da espira está no sentido contrário também, tá? Porque se eu estou percorrendo a espira aqui no sentido horário, o vetor normal da área aqui da espira, agora ele está entrando na página. Então, embora a barra aqui esteja indo para a direita também, como no caso anterior, a variação do fluxo magnético vai estar no sentido contrário, vai estar com sinal contrário, porque o N aqui ele mudou de sinal. Então ali o fluxo vai ser a mesma expressão, o epsilon, né, a fonte de força eletromotriz induzida, só que vai ser com o sinal contrário. Então ele vai ser menos B vezes H vezes a velocidade da barra. E se vocês observarem a dedução lá da questão anterior, esse resultado aqui ele é válido mesmo que o B, que a velocidade não seja constante. Tá? É a mesma expressão de que se eu tenho a velocidade constante ou não, porque aqui aparece dx dt. Aqui, então dx dt é simplesmente a velocidade, ela pode ser constante ou não. Então aqui era epsilon igual a mais BHV, então aqui vai ser epsilon igual a menos BHV, porque o versor normal da área mudou de lado, mudou de sentido. Bom, agora nós podemos aplicar a lei das malhas para esse circuito. Então vamos ver aqui, que é uma das leis de Kirchhoff, né? A lei das malhas. Bom, eu tenho uma fonte, eu tenho um ganho de potencial ε0. Aqui, quando eu passo pelo resistor, eu tenho uma queda de potencial menos I vezes R. E eu tenho essa fonte de força eletromotriz dada pela lei de Faraday, né? Essa expressão aqui. Então vai ser menos BHV. Não tenho mais nenhuma diferença de potencial no sistema.
tudo isso igual a zero. Então daqui eu posso encontrar como a corrente se comporta em função da velocidade da barra. Eu tenho que ir, passo isso daqui para o outro lado, fica ε0 menos BHV. Dividido pela resistência. E com isso também eu posso recalcular a força F'. E eu vou substituir a corrente por isso daqui, da ε0 menos BHV, dividido por R, vezes BH, na direção I. Bom, como eu falei antes, se inicialmente a barra aqui está parada e o circuito está desligado, a velocidade é zero. Tá? Então a velocidade de t igual a zero é zero e a corrente vai ser ε0 sobre R. A corrente vai ser simplesmente ε0 sobre R, como nós temos num caso em que nós temos somente uma força eletromotriz, ε0, e um resistor R. E o que acontece quando a velocidade vai aumentando, certo? Veja que quando a velocidade aqui vai aumentando, a corrente aqui ela vai diminuindo, até chegar a um ponto em que ε0 igual a BHV e a corrente vai ser zero. E quando a corrente aqui for zero, a força F' ela vai ser zero também, porque ε0 menos BHV aqui vai ser zero. Né? Se a corrente é zero, a força F' vai ser zero. Tá? Neste caso, quando a força for zero, eu atinjo um equilíbrio e a barra vai continuar um movimento retilíneo uniforme. Então só vamos escrever aqui que para, em vez de t igual a zero, nós temos I igual a ε0 sobre R. E que quando V for igual a ε0 sobre BH, nós temos F' igual a zero e temos também I igual a zero. Tá. Nesse caso aqui, a barra tem um movimento retilíneo uniforme, tá? Porque não vai ter mais nenhuma força atuando sobre a barra. Claro, desprezando questões como atrito e tal. Mas, como estamos falando de um motor, nós queremos usar essa força F' para mover alguma coisa, como, por exemplo, levantar um peso mg. Nós podemos pensar em colocar uma polia aqui, uma corda, um objeto abaixo do plano da página, tá? E então essa força aqui, F' vai puxar a corda e vai levantar o peso. Essa é uma maneira, então, de usar eletricidade para levantar alguma coisa, para mover alguma coisa. E podemos aplicar a segunda lei de Newton para essa barra aqui. Então vai ter a força F' para a direita e vai ter uma força peso aqui transmitida pela polia e pela corda aqui para a barra. A força peso vai ser mg, é o peso do objeto. Então aplicando ali a segunda lei de Newton, dá F' para a direita, positivo, menos o peso do objeto, mg, igual a massa vezes a aceleração da barra. Ok? Podemos substituir a expressão para F' que encontramos, a ε0 menos BHV sobre R, tudo vezes BH, menos mg igual a massa vezes a aceleração.
Então, no momento em que nós ligamos o circuito, a velocidade é zero. A força F' aqui ela é máxima, ela é maior do que nós estamos analisando uma situação em que essa força F' vai ser maior do que o peso do objeto, né? A força F' aqui é o suficiente para começar a levantar o objeto. Então, a barra e o objeto, eles têm a mesma velocidade em módulo, mesma aceleração também, ela vai ter uma certa aceleração, né? O objeto vai começar a ser levantado. Tá? E a partir do momento em que a velocidade vai aumentando, essa força F' ela vai diminuindo. Tá? Que aqui a velocidade aumenta, a força F' diminui, tá? Como nós falamos antes. Então, a força F' ela diminui até ser igual à força mg. Nesse caso, daí eu vou atingir um equilíbrio de novo. A aceleração da barra e do objeto que estamos levantando vai ser zero. Okay. Então, eu vou fazer A igual a zero aqui e vou ver o que sobra aqui, né? Então, como eu já falei, quando F' igual a força-peso, devido ao aumento da velocidade, nós temos novamente um movimento retilíneo uniforme com aceleração igual a zero. E eu posso isolar, então, a velocidade aqui dessa expressão, né, aqui vai ser zero. Passo para o outro lado, eu posso isolar a velocidade aqui e, com umas continhas, um pequeno algebrismo, vamos encontrar que a velocidade é igual a ε0 BH menos mgr dividido por b ao quadrado h ao quadrado. E nesse caso, nesse momento, a corrente vai ser ε0 sobre r e aqui eu vou trocar VBH. Não, aqui eu vou trocar VBH considerando essa velocidade aqui. Então, VBH, eu passo um BH para o outro lado, vai dar ε0 BH menos M, que vai ficar mais, MGR, tá? E aqui fica RBH, e aqui fica RBH também, tá? Questão de fazer conta aqui. E aqui o BH cancela com esse, ε0 sobre R menos ε0 sobre R cancela. Aqui um R vai cancelar com o R, sobra MG sobre BH. Então, quando o sistema atinge o equilíbrio, a corrente ela é dada por Mg sobre BH. Nós podemos fazer um balanço de energia, em que a potência fornecida pela fonte de força eletromotriz ε0 tem que ser igual à potência dissipada por efeito Joule na resistência, no resistor, mais a potência mecânica, que é a potência necessária, ou a energia por unidade de tempo necessária para levantar a força, para levantar o objeto. Então, notem que a fonte de energia aqui é a fonte de força eletromotriz ε0. Tá? Ela que faz aqui surgir uma força F' e essa força F' é que levanta o objeto. Tá? Mas nós temos também a potência dissipada por efeito Joule no resistor. Tá? Então aqui a potência fornecida pela bateria é I vezes ε0. A potência dissipada pelo efeito Joule no resistor podemos escrever como I ao quadrado R. Tá? E a potência mecânica para levantar o objeto
é mg vezes a velocidade. Podemos usar essa expressão aqui para a corrente, quando atinge o equilíbrio. Tá? Então vamos usar isso dali, da mg ε0 sobre BH. Aqui I ao quadrado é mg tudo ao quadrado vezes R. E aqui mgv é quanto? Tem que usar aquela velocidade ali. Então é isso daqui multiplicado por mgv. Da mg... multiplicado por mg, perdão. mg BH ε0 menos m ao quadrado, g ao quadrado, R, tudo dividido por b ao quadrado, h ao quadrado. Tá? Aqui fica um termo mg ao quadrado sobre bh ao quadrado vezes r, que é exatamente esse termo aqui, m ao quadrado, g ao quadrado vezes r dividido por b ao quadrado, h ao quadrado. Tá, então essa parte aqui cancela com essa, sobra isso daqui e um BH aqui eu vou cancelar. Então desse lado aqui, vou escrever aqui no ladinho, sobra mg ε0 sobre BH. mg ε0 sobre BH, que é exatamente igual ao lado esquerdo. Então nós encontramos uma igualdade e as equações estão consistentes, nós temos um balanço de energia, onde toda a energia por unidade de tempo fornecida pela bateria, ou pela fonte de força eletromotriz ε0, é igual à energia dissipada por efeito Joule no resistor, mais a energia por unidade de tempo necessária para levantar o objeto. Vamos ver o gerador de corrente alternada. Então nós temos uma situação assim. Tá? Temos uma bobina aqui com N espiras. Essa bobina está na presença de um campo magnético constante ao longo de toda a bobina aqui. Campo magnético B. Essa bobina, cada espira aqui possui uma área S, em média, né? Uma área S. E aqui nós temos um anel que gira junto, que pode girar junto com a bobina. Aqui tem outro anel junto que pode girar junto com a bobina. E esse anel e os anéis eles estão em contato com escovas. E essas escovas estão ligadas a fios condutores e para cá pode seguir algum circuito. De alguma maneira, por exemplo, nas hidrelétricas usa-se a queda da água para fazer a bobina girar, tá? Mas de alguma maneira, então, com uma força mecânica, coloca-se a bobina aqui para girar no campo magnético. Se a bobina gira aqui, vai variar o fluxo magnético na bobina, nas espiras, e com isso vai ter uma corrente elétrica induzida aqui na bobina, que é captada aqui pelas escovas. Tá? Okay? Então a função dos anéis aqui é manter o fio sempre em contato com as escovas. Tá? Eles giram junto com a bobina, mantém aqui sempre em contato com as escovas. E as escovas captam aqui a corrente elétrica gerada e continua aqui para o resto do circuito. Então, essa área S aqui tem uma orientação, tem um vetor normal N. E entre B e N tem um vetor θ, e eu vou calcular a variação de fluxo magnético à medida que a espira gira com uma velocidade angular ômega. Tá? Em que a bobina gira com uma velocidade angular ômega. Então, se ela gira com velocidade angular ômega, o ângulo entre B e N
é θ e se comporta como ômega t. É um movimento circular aqui. O fluxo magnético vai ser N, porque agora eu tenho N espiras, então é o fluxo magnético através de N espiras da integral de B escalar N ds. Bom, θ é o ângulo entre B e N, então o produto escalar entre B e N vai dar o módulo de B, o módulo de N é 1, vezes cosseno de θ. Aqui, o B eu posso tirar da integral, tá? O cosseno de θ aqui também eu posso tirar da integral, porque ele não depende da integral na área. Tá? Então, B escalar N eu posso tirar da integral, não depende da área aqui. A cada instante ele é constante, né? Ele é sempre o mesmo para toda a área S, ds, para toda a área S. Tá? Então, φ M é igual a N. Bom, eu vou escrever aqui de novo, B escalar N vezes a área S é NB S cosseno de ômega t. Ômega t é o ângulo entre B e N. Tá. Com isso, eu vou ter uma força eletromotriz induzida, epsilon, igual a menos dφ dt. A única coisa que varia com o tempo é aqui o cosseno de ômega t. Tá? Sai o ômega para fora. A derivada do cosseno é menos seno, com o menos daqui vai ficar mais. Então vai ser ômega, que é o que sai, vezes N, B, S, seno de ômega t. Isso daqui corresponde a uma fonte de força eletromotriz alternada. Tá? Por que alternada? Porque o seno aqui ele oscila entre mais 1 e menos 1. Tá? Então, está mudando o sinal aqui da fonte de força eletromotriz o tempo todo. Eu posso pensar nessa parte aqui como constituindo um circuito dessa maneira aqui. Quer dizer, eu posso pensar que eu tenho uma fonte de força eletromotriz de corrente alternada, que representamos agora por esse símbolo aqui. Tá? Aquele outro símbolo lá com as duas barrinhas, a maior e a menor, era para uma fonte de força eletromotriz constante. E aqui, então, é uma fonte de força eletromotriz alternada, e do inglês é AC. Tá? E, bom, vai passar uma corrente I, tá? Essa corrente I, na verdade, ela vai mudar a orientação de um lado para o outro, tá? Mas indicamos aqui que está passando uma corrente I nesse sentido em um certo determinado tempo, tá? E podemos ter então essa fonte ligada a uma resistência R e um circuito dessa maneira aqui. Pela lei de Kirchhoff, vamos ter epsilon menos IR igual a zero, né? A lei das malhas. E isso vai fornecer I igual a ômega NBS seno de ômega t dividido pela resistência. E isso daqui é uma corrente alternada. Como existe uma corrente na bobina, aqui, nós temos um momento de dipolo magnético, dado por M igual a I, S,
Aqui aparece o número de espiras, tá? Porque nós temos N espiras, vezes a orientação da área S, que é o vetor N. E como nós temos um dipolo magnético na presença de um campo magnético B externo, nós temos um torque sobre a bobina com intensidade, né, o módulo aqui do torque é o produto vetorial, é o módulo do produto vetorial entre M e B. E vai ser, então aqui I S N de N vetorial B. Podemos tirar aqui ISN do módulo. E aqui vai dar N produto vetorial com B, o módulo de N vezes o módulo de B vezes seno do ângulo entre eles. Tá? O ângulo entre eles é ômega-t, né? O ângulo θ lá. Então aqui vai ser I S N B seno de ômega-t. E para vencer esse torque aqui, precisa-se de uma força mecânica que mantenha a bobina girando com velocidade angular ômega constante. Tá? Então, a potência necessária, a energia por unidade de tempo que a força mecânica tem que fornecer para manter a bobina girando com uma velocidade angular ômega constante, é dWdt, a potência aqui, podemos escrever assim. E da mesma maneira que quando nós temos uma força, a potência é dada pela força vezes a velocidade, quando nós temos um torque, alguma coisa girando, nós podemos escrever como a velocidade angular vezes o torque. A matéria aqui de física 2. E ômega é simplesmente ômega, e o torque nós usamos essa expressão aqui de cima. Então vai ser ômega I S N B seno de ômega-t. Mas ômega S N B seno de ômega-t é justamente aqui podemos comparar, tá? Ômega NBS seno de ômega-t é a fonte de força eletromotriz alternada, tá? Gerada, né? Então isso daqui eu posso escrever como I vezes epsilon, né? Isso daqui significa então que a potência mecânica é igual à potência elétrica gerada. Tá? Isso daqui é justamente a potência elétrica gerada pelo gerador ali. Tá? Indutores e indutância. Eu vou introduzir o conceito de indutor e indutância usando um exemplo aqui com dois solenoides. Considere dois solenoides coaxiais de raios R2 e R1 e com N2 e N1 espiras, respectivamente. Os dois solenoides possuem comprimento L. Então é mais ou menos essa figura aqui, eu desenhei apenas algumas voltas, mas os solenoides continuam, tá? E eles têm um comprimento L aqui na vertical, e nós vamos considerar que esse comprimento é muito maior do que os dois raios aqui, tá? Os raios R2 e R1 dos solenoides. Desta maneira, nós vamos aproximar o campo magnético produzido pelos solenoides por campos magnéticos de solenoides infinitos. Okay? Então, quando há uma corrente estacionária no solenoide 1, que é o solenoide menor aqui vermelho, aqui dentro, o campo produzido por essa corrente é B1 igual a μ0 N1 sobre L,
vezes a corrente I1 na direção K. Tá? Então a corrente aqui no solenoide 1 passa de maneira que o campo por ela produzido está na direção vertical para cima. Tá? E nós já vimos essa expressão aqui, já calculamos ela. E o campo ele é diferente de zero dentro do solenoide R1, ou seja, quando um raio aqui eu posso orientar, sei lá, vou orientar um raio aqui R, tá? Rzinho. Então quando o Rzinho for menor do que o raio 1, o campo tem esse valor, e quando o Rzinho for maior do que o raio R1, o campo ele é zero. Então, nós já vimos isso para um solenoide. E agora eu vou calcular o fluxo magnético produzido pelo campo B1, ou seja, produzido pelo solenoide 1, no solenoide 2. Como o solenoide 1 está confinado, está dentro do campo 2, do solenoide 2, se tem um campo magnético no solenoide 1, vai ter um campo magnético dentro do solenoide 2 também. Definição de fluxo usual. Aqui então, Φ2, o 2 corresponde ao campo no solenoide 2, ao fluxo no solenoide 2 produzido pelo campo 1, pelo campo B1. Então, Φ2 igual a N2, por quê? Porque eu tenho N espiras no solenoide 2, e cada espira tem uma área S2. Tá? Então eu somo a contribuição que eu multiplico por N2 para dar o fluxo através de N espiras do solenoide 2. Vai ser a integral de B, produto escalar com K. Aqui então eu estou percorrendo a figura, as espiras, no sentido de que o versor normal da área S está na direção K, na direção mais K. Se eu inverter e o sentido for percorrendo no sentido contrário, o vetor normal ele vai estar na direção menos K. Mas não é a escolha que eu fiz aqui. Então isso vai ser igual a N2 vezes o quê? O B1 ele é constante dentro da região do solenoide 1 e é zero fora. Tá? Então, a integral aqui em S2 ela vai se reduzir à integral da área 1, porque eu tenho que fazer a integral onde tem somente campo aqui. Certo? Se eu não tenho campo fora do solenoide 1, a contribuição vai ser zero para a integral. Tá? E eu posso tirar então o B1 da integral, já que é constante. Então ele vai ser μ0 N1 sobre L I1. Tá? E eu vou ter o produto escalar de K com K, que é 1. E a integral de ds, então, vai ser a integral onde somente tem campo e onde somente tem campo é dentro do solenoide 1. Por isso que aqui vai aparecer π R1 ao quadrado e não π R2 ao quadrado. Tá? E eu posso rearranjar esses termos aqui. Vai ficar μ0 errei, aqui é I1 que eu quero escrever. Vou escrever aqui I1. Tá? Então essa é a expressão para o fluxo. Ele é proporcional à corrente I1 e o termo que está multiplicando a corrente I1, toda essa parte aqui, eu vou chamar de L21. E é um termo que depende somente da geometria do problema. Então aqui L21 é igual a μ0 N1 N2 sobre L vezes π R21.
R1, perdão, R21 não, R1 ao quadrado. Tá? E esse termo aqui é chamado de indutância mútua. O termo mútua já vai ser justificado para vocês. A unidade de indutância é o Henry, ou Henry, não sei, a origem do cara. E a chamada pela letra H, a identificada pela letra H, maiúsculo. E um Henry é definido como 1 Weber por 1 ampere. Vamos botar 1 aqui embaixo. Porque aqui, a Φ2 é a unidade de fluxo, o Weber é a unidade de fluxo, L2 vai ser a unidade lá de indutância, tá? E 1 a unidade é ampere, certo? Então, Weber dividido por ampere dá a unidade de indutância, que é o Henry. E agora, se tem uma corrente I2 no solenoide 2, o campo magnético vai ser esse daqui. Tá? De novo, I2 está de uma maneira que o campo magnético esteja para cima, na vertical. Na verdade, nós podemos incluir o sinal aqui na corrente. Se I2 for negativo, o campo magnético vai estar para baixo. Mas assumimos que ele esteja para cima aqui por enquanto. Tá? E vamos calcular agora o fluxo no solenoide 1 devido a esse campo B2. Então, no solenoide 1 eu tenho N1 espiras. A integral aqui vai ser sobre a área do solenoide 1. B2 é o campo produto escalar com K, ds. KdS, a mesma justificativa ali do caso anterior. Então vai ser N1, o campo aqui eu posso tirar, μ0, N2 sobre L e 2. E aqui vai sobrar somente a integral da área, é π, R, só que aqui a integral é sobre a área S1, e eu tenho campo dentro de toda essa área S1. Então aqui vai ser π R1. Tá? E é diferente do caso aqui, que lá era π R1, certo? A gente podia esperar intuitivamente que trocasse 1 por 2, mas isso não é verdade. Tá? Então dá esse resultado aqui, e isso daqui, de novo, é proporcional à corrente I2, e tem uma constante ali na frente. Tá? Então vamos escrever isso daqui como L12 vezes I2. E o L12 é μ0, N1, N2 sobre L, π R1 ao quadrado. E isso daqui implica o quê? Isso daqui é exatamente igual ao L21. Tá? Se observarmos aqui, o L21, μ0, N1, N2 sobre L, π R1 ao quadrado. Então isso daqui implica que L21 é igual a L12. E embora esse resultado aqui tenha sido feito para o caso mais simples aqui, de 2 solenoides, esse resultado ele vale sempre. Tá? Então eu vou escrever aqui que vale sempre para quaisquer dois indutores. Ok? E esse L1 e L2 só depende da geometria, então
E eles têm sempre o mesmo valor, portanto. Okay? Aqui eu posso falar um pouquinho mais sobre a unidade de μ0, porque aqui N1 e N2 são números, não tem unidade, π não tem unidade. E aqui é a unidade de Henry, aqui é μ0 e aqui vai sobrar a unidade de comprimento. Sabe que aqui é o comprimento ao quadrado dividido por comprimento sobre o comprimento. Eu posso falar aqui que a unidade de μ0, ele também pode ser escrito como Henry, que é a unidade de indutância, dividido pela unidade de comprimento. Tá? Então μ0 pode ser escrito também como 4π vezes 10 na menos 7 Henry por metro. Fica justificado o uso da palavra mútua, né, para L21 e L12, né, indutância mútua, porque elas são iguais, né, e valem para quaisquer dois indutores. Né. Por isso que foi usado lá a palavra mútua. E a corrente I1, ela produz fluxo no próprio solenoide 1 também, né? Você tem aqui uma corrente passando no solenoide 1, tem esse campo magnético aqui, e, obviamente, tem um fluxo dentro do próprio solenoide causado pela corrente que passa no próprio solenoide. E este fluxo nós podemos calcular, ali é simples, a diferença é que em vez de ter N1 e N2, vai ter N1 ao quadrado e a corrente vai ser a corrente que passa no solenoide, no próprio solenoide, I1. E nós podemos escrever isso daqui como um L1 I1 e L1 é μ0 N1 ao quadrado, L1 π R1 ao quadrado. E é chamado de autoindutância porque só depende dele, não depende do outro solenoide. Por isso a palavra auto aqui na frente. E analogamente, temos um φ no solenoide 2 devido à corrente I2. Podemos escrever como L2 I2, L2 μ0 N2 ao quadrado sobre L π R2 ao quadrado. É a autoindutância do solenoide 2. E, de novo, tanto as indutâncias mútuas como as autoindutâncias são puramente geométricas. Tá? Então, esses termos aqui são puramente geométricos. E se passa uma corrente I1 no solenoide 1 e uma corrente I2 no solenoide 2 ao mesmo tempo, o fluxo total pelo solenoide 1, tá? Então aqui não confundir φ1 com φ11, tá? É φ1, é o fluxo total sobre o solenoide, vai ser L1 I1, que é o fluxo este daqui, mais L1 2 I2, e a mesma coisa para o solenoide 2, vai ter um L2 I2 mais L2 I1. Correntes quase estacionárias. Os resultados que nós acabamos de calcular, de encontrar, eles foram feitos para correntes estacionárias. Tá? A expressão para o campo magnético que nós usamos para os solenoides, eles são calculados para correntes estacionárias, né, porque eles usam a lei de Faraday e a lei de Biot-Savart, que são válidas para correntes estacionárias. Mas, se as correntes nos solenoides I1 e I2 variam lentamente, ou seja, se elas mudam muito pouco durante o tempo que a informação de que uma mudança em I1 e I2 ocorreu chegue ao resto do sistema, nós podemos usar aquelas equações ali com boa aproximação. Né? E qual é o tempo que demora com que velocidade a informação de que uma mudança no sistema ocorreu? Né? Com que velocidade essa informação viaja? Ela viaja com a velocidade da luz, né? Porque os campos elétrico e magnético eles viajam com a velocidade da luz. Né? No Brasil, a corrente elétrica que chega às nossas casas possui uma frequência de 60 Hz, ou seja, dá um giro completo em 1 sobre... Né? Tipo, ocorre uma mudança completa, um ciclo completo, em 1 sobre 60 segundos. Né? 1 sobre 60 segundos. Ou seja,
uma mudança de I para menos I, que é meio ciclo, ocorre em 2 vezes sobre 60, ou seja, em 1 sobre 30 segundos. E a luz demora L sobre 3 vezes 10 na 8 segundos para percorrer uma distância L. Ou seja, se a gente comparar esses dois valores aqui, essas duas escalas de tempo, a luz ela chega quase que instantaneamente para circuitos típicos usado por nós, né? Então nós podemos usar, ou seja, uma mudança em uma parte do circuito, a informação de que essa mudança ocorreu, ela chega quase que instantaneamente para o resto das partes do circuito. Tá? Então, dessa forma, nós podemos usar as contas acima, né, anteriores, para uma corrente I1 que depende do tempo e para uma corrente I2 que depende do tempo com excelente aproximação. E nós podemos calcular as força eletromotriz ε1 e ε2 que são induzidas nos dois solenoides pela variação de fluxo magnético causado pela variação das correntes, né? Como as indutâncias, né, as indutâncias mútua e as autoindutâncias, elas são características geométricas e elas não se alteram com a variação da corrente, L1 e L2 permanecem constantes. Então eu posso tirar fora da derivada e ε1, que é dado por menos dφ1 dt1, a variação aqui do fluxo 1, do fluxo no solenoide 1, né? Vai dar simplesmente, aqui tem sinal menos da lei de Faraday, é menos L1 dI1 dt menos L2 dI2 dt, e a mesma coisa para o solenoide 2. E nós podemos parar de falar aqui nos solenoides, porque, como eu falei lá, a questão da indutância mútua, ela vale para quaisquer dois indutores, ou seja, eles vale para quaisquer dois circuitos. Tá? Então nós podemos simplesmente falar em circuito 1 e circuito 2. E aqui é necessário fazer uma observação importante sobre o sinal de L1, de L2, de L12 e de L21. Do jeito que nós calculamos ali, pelas definições que nós demos para a orientação da corrente, todas essas grandezas aqui elas eram positivas. Mas, pela lei de Faraday e pela lei de Lenz, as forças eletromotriz induzidas devem sempre se opor à variação de corrente. Então, se no circuito 1 ocorre uma variação de corrente positiva, ou seja, ou no circuito J, aqui como indiquei, dIJ dt, ocorre uma variação de corrente positiva, então a força eletromotriz induzida, ela tem que ser no sentido contrário. Ela tem que tentar reduzir essa variação de corrente, então tem que ser uma força eletromotriz negativa, certo? Então aqui, se dIJ dt é maior do que zero, isso daqui tem que ser negativo, como já tem o sinal de menos, aqui L1 tem que ser positivo. Agora, se dIJ dt for menor do que zero, então aqui vai ser menor do que zero, com o sinal de menos aqui vai ficar positivo, só que como eu estou tentando me opor a essa variação de corrente, eu preciso gerar uma força eletromotriz positiva agora. Então com o sinal de menos aqui da derivada, com o menos daqui fica positivo e L1, LJ continua devendo ser positivo. Agora a situação é um pouco diferente quando eu considero uma variação da corrente no circuito 2 e analiso o que ocorre com o fluxo magnético causado por essa corrente 2 no circuito 1. Tá?
Então, se eu tenho uma variação positiva da corrente no circuito 2, tá? De acordo com a convenção da corrente dada no circuito 2, tá? Porque lembre-se que nós temos uma convenção para a corrente nos circuitos. Tá? E se essa variação positiva então da corrente no circuito 2 produzir uma diminuição do fluxo no circuito 1, a corrente induzida no circuito 1 ela vai tentar produzir um aumento da corrente, ou seja, vai tentar produzir uma força eletromotriz positiva. Então, se aqui dI2 dt é positivo, tá? De acordo com a definição que nós demos para o circuito 2, e eu preciso que esse termo aqui seja positivo, pela lei de Faraday e pela lei de Lenz, então L12 tem que ser negativo, tá? Para que eu tenha menos com menos, mais, e fique positivo. Tá? Então nós devemos ter L12 menor do que zero. Tá? Então podemos juntar isso e resumir que L1 e L2 são sempre positivos, mas L12 ou L21, né, já que L12 é igual a L21, pode ser positivo ou negativo. Tá? Então é importante se atentar para esse fato. Okay? Então tem os exercícios do livro do EAD da UFSC para fazer, e eu vou indicar mais alguns outros exercícios também, e com isso eu concluo esta aula.